poxa, né, como é que vai ficar a situação do Arrascaeta em campo? E se os caras realmente derem uma pegada nele, eu acho que a gente não pode, sinceramente, falando de Flamengo, da grandeza do Flamengo, falando de uma quarta de final de Libertadores, um jogo decisivo, por mais que o placar já está encaminhado, a gente não pode cogitar não colocar o Arrascaeta em campo. Por mais que exista essa ameaça, ela ainda está no campo da ameaça, né? No campo da especulação. Então, um treinador de futebol do nível do Renato Gaúcho, do nível do Flamengo, ele jamais pode tomar uma decisão se pautando numa especulação como essa. Né? Ainda mais tirar o seu melhor jogador de campo. Ah, mas o resultado está garantido. Qualquer coisa, coloca o Arrascaeta no segundo tempo. Você tá. Não é isso. Não é, você pode até tomar essa decisão, né? Pô, 4-1, vou colocar o Arrasca só no segundo tempo. Mas você tá baseando a tua escalação de uma quarta de final de Libertadores, tamanha importância que tem essa competição, numa especulação jornalística, que pode até ter um fundo de verdade, mas que aí os caras vão vir para bater no Arrascaeta para se vingar. Então nós não podemos cair nessa pilha, é o meu ponto de vista. Nós não podemos cair nessa pressão. Nós temos que fazer o que a gente vem fazendo desde o início da chegada do Renato Gaúcho. Manter a equipe base. O Arrascaeta tem que ir para o jogo. Acredito que nós temos jogadores de tamanha experiência e credibilidade no meio do futebol, como Diego Ribas, Felipe Luiz, Diego Alves, para poder, inclusive, chegar nos líderes do Olímpia logo nos primeiros 5 minutos de jogo, né? E conversar com os caras, né? Essa coisa rola muito dentro de campo, dos jogadores conversarem entre eles e se falar, ó, pessoal, vocês sabem que foi uma fatalidade, né? Vamos, pelo amor de Deus, o que saiu aí na imprensa, né? E tal, aquela seguradinha. E eles já vão sentir. Nos primeiros 5 minutos eles já vão sentir se os caras do Olímpia vão, não, nós vamos pegar ele. E aí já é diferente. Aí, depois do jogo, se você precisar tirar o Arrascaeta de campo, aí sim. Porque daí você saiu do campo da especulação e entrou para o campo dos fatos. Aí realmente a coisa está acontecendo. O jogador está apanhando, tá havendo uma retaliação. Então, para você não correr o risco de perder esse jogador, né, por alguma fatalidade, por alguma agressão, alguma coisa nesse sentido, aí você tira o jogador de campo. Mas eu não pautaria a minha escalação, eu, enquanto treinador do Flamengo, eu jamais pautaria a minha escalação nesse tipo de especulação. Começou o jogo, o negócio está complicado, está fervendo, realmente o Arrascaeta já levou uma, levou duas, outra história. Então, peraí, então de repente eu modifico e tal. Porque daí eu vou trabalhar conforme as circunstâncias do jogo, mas não do pré-jogo. Não sei se vocês conseguem entender aí a minha linha de raciocínio. Sentido, só que com alguns poréns, né? Primeiramente, eu acho que esse fato do nosso time titular deixa claro o quanto a gente não tem elenco, porque se a gente tivesse jogadores mais equilibrados à altura, talvez a gente não estaria tão preocupado em um jogo que já está bem caminhado de tirar uma Arrascaeta, por exemplo, mas isso mostra que a gente não tem substituto para Arrascaeta, né? Porque se você tirar o Arrascaeta, tu vai colocar quem? Aí todo mundo fala, coloca o Vitinho, mas a nação está 100% segura de colocar o Vitinho num jogo que ainda não está 100% determinado, né, quem vai para a semifinal. Claro, o Flamengo está com uma vantagem aí maravilhosa, mas são mais 90 minutos e tem que jogar com seriedade, porque Libertadores, né, Libertadores o negócio é outro nível, acontece de tudo, então assim, mas eu acredito que tem que olhar muito como é que vai estar o decorrer da partida, né, Marquinhos? Então, por exemplo, se o Flamengo já tiver construído um placar, mesmo que seja no primeiro tempo, eu já modificaria e faria essas substituições, até para não correr o risco aí também da questão do amarelo. Agora, se o jogo tiver pegado, o Olímpia tiver vindo, como a rádio, né, Paraguai falou, vindo para cima, no sentido, né, de faltas, de violência, entre aspas, aí é o momento do Renato chamar alguns jogadores experientes nessa situação, né, para conversar, para orientar dentro de campo, para evitar que esses jogadores não entrem divididas, né, então, alguns jogadores não entrarem divididos para dobrar a marcação em outros ali. Por exemplo, se o Arrascaeta estiver passando por um momento desse, então, no caso, o Diego Ribas, se entra ali como segundo volante, tem que novamente ali fazer uma dobrada de marcação para auxiliar o Arrascaeta, para não deixar o Arrascaeta fazendo marcação individual o tempo inteiro, para não correr esse risco, como a gente está falando, né? Então, assim, acho que tem que analisar um contexto como um todo, mas vir com força máxima, pelo menos no primeiro tempo, vir com força máxima, porque o Olímpia, como o Guilherme falou, eu acho que também não vai vir para passear, por mais que eles estão numa situação tensa, sem técnico, a questão também de não estar bem aí no campeonato local, de vir de derrota também, enfim. Mas Libertadores, né, a gente não pode vacilar
e a gente já viu, inclusive, dentro do Flamengo, coisas inacreditáveis acontecendo. Então, acho que hoje aí segurar a questão defensiva, aproveitar que o time do Olímpia ele tem um desequilíbrio entre defesa e ataque, ao mesmo tempo que eles sobem para atacar, eles ficam muito frágeis na defesa, então é aproveitar esses momentos para fazer o que tem que fazer, que é meter gol e garantir logo essa classificação sem brincadeira. E no chat do Paparazzo, de Mercado da Bola, jogadores que vão chegando ficam ansiosos. O que você tem para trazer aí para a galera sobre o Andrés? É um excelente jogador ou é um jogador aí que ainda precisa observar um pouco mais? Vamos lá. Saiu no Extra, né? Uma informação aqui do jornalista Gilmar Ferreira, que o Flamengo fechou com o Thiago Mendes, né? O jogador estava realmente forçando a saída, não foi bem no jogo de estreia do Lyon no Francesão, e parece que está acertado. E aí tem a possibilidade, o Kennedy também, né? Já está acertado, e tem a possibilidade do Lian. Kennedy, a princípio, o Kennedy assina hoje com o Flamengo. Maravilha. Teria a esposa do Thiago Mendes deu uma força também, né? Você imagina você ficar com a esposa insatisfeita em casa? Não dá, né? Você não vai pro Flamengo. Você não vai pro Flamengo. Você não vai conversar com o Juninho Pernambucano lá? Vai lá, conversa com o Juninho Pernambucano. Você quer que eu fale com ele? Eu vou lá falar com ele. Eu vou lá falar. Mas deu tudo certo, o Thiago Mendes está vindo e o Andréas Pereira parece que vem também. Eu tenho um grande amigo meu que eu conheci no período que eu fiz intercâmbio na Irlanda, há 7 anos, um preparador físico, e a gente mantém contato até hoje, nós temos uma amizade muito grande, e ele é amigo pessoal do pai do Andréas Pereira. E por conta disso, por várias vezes, ele já fez trabalhos particulares de recuperação física com o Andréas Pereira. Então é um cara que é muito próximo do Andréas, conhece, como poucos, as qualidades do André, justamente porque, o cara foi preparador físico dele por várias vezes, esteve ali treinando com ele, enfim. Esse meu colega também se tornou o preparador físico do Bruges. Então, ele, na temporada passada, estava na Champions League, sendo preparador físico do Bruges. Então, é um cara que conhece muito bem como se joga futebol na Europa e conhece também a qualidade dos jogadores que lá estão. Tanto as qualidades que ele tem como referência, que são os jogadores do Bruges, quanto também os jogadores que eles enfrentaram grandes equipes na temporada passada. E ontem eu e ele conversando por telefone, tivemos aí uma longa ligação para falar do Andréas Pereira, e ele estava assim, extasiado com a possibilidade de o Andréas vir para o Flamengo. Ele não é flamenguista, ele é corintiano, mas ele não conseguia, ele não tinha palavras para expressar o tamanho da contratação que o Flamengo estava fazendo. E que talvez o torcedor do Flamengo não está entendendo ainda a qualidade e o tamanho desse jogador. E, inclusive, eu questionei ele em relação a isso, né? Eu falei, cara, por que o torcedor do Flamengo não tem essa mesma percepção que você está tendo? Você está dizendo para mim, cara, vocês vão receber um dos melhores meias que já passou pelo futebol brasileiro. Cara, eu garanto que esse cara vai sobrar no futebol brasileiro e tal. Cara, mas por que o flamenguista não enxerga dessa forma? Daí ele trouxe um bom argumento. Ele falou que tem um ponto. O torcedor brasileiro, ele está acostumado a ver jogadores que já passaram pelo futebol brasileiro, já fizeram algo no futebol brasileiro, vieram para a Europa, certo? Às vezes vingaram ou não vingaram, mas o torcedor brasileiro tem a referência daquele jogador jogando no Brasil. Por exemplo, o Gabigol, quando jogava no Santos, era muito bom jogador, artilheiro de todas as competições. Veio para a Europa, não vingou, mas o torcedor brasileiro sabe o que ele pode render no futebol brasileiro. Por isso, quando se falava em Gabigol no Flamengo, acontecia todo aquele frisson. Imagine se nós faláramos em Cebolinha voltando para o futebol brasileiro. Uma belíssima contratação, né? Seria. Até agora não mostrou muita coisa no Benfica, mas nós já sabemos o que ele pode render no futebol brasileiro. E diversos jogadores acontece dessa forma. O Andréas nunca jogou no futebol brasileiro, porque nasceu na Bélgica, é filho de brasileiros, tem a dupla cidadania, e a vida inteira ele foi jogador europeu. Então nós não temos a referência do Andréas jogando no Brasil. Nós só temos a referência do Andréas jogando na Europa. E na Europa, sim, ele sempre foi um jogador mediano. Só que, amigos,
Ele jogou no Granada, no Granada com bela participação, jogou no Valência, muito útil naquele time do Valência, jogou na Lazio, sendo muito útil, inclusive, na Champions League da Lazio, não era um jogador titular, mas era muito útil, e hoje no Manchester United, agora ultimamente ele está sendo mais deixado de lado pelo treinador, mas ele também foi muito útil, era um jogador era como se fosse o Thiago Maia para o Flamengo. É um jogador que não é titular, mas é muito útil. Quem é que desprezaria o Thiago Maia? Né? A gente, inclusive, muitas vezes fala, pô, o Thiago Maia tem que ser mais utilizado e tal. E o Andrés é mais ou menos o Thiago Maia do Manchester United. Não tiver com algum jogador importante, ou com convocação, ou lesão, e eu acho que o Andrés e o Kennedy, um pouco mais anteriormente, a gente já falou sobre o Kennedy, acho que esses dois nomes, junto com o Thiago Mendes, principalmente o Andrés, o Flamengo tem que ficar animado, na tua opinião? Muda o patamar, para usar a palavra na moda aí há mais de quase 3 anos na moda, não, outro patamar literalmente, né? A gente perde o Gerson, um jogador importantíssimo, mas a gente ganha muita qualidade. Eu já gosto muito do Thiago Maia, acho que ele é um reserva do nível, para ser inclusive titular ali, eventualmente no lugar do Diego, talvez, ou substituindo o Arão também, porque o Thiago Maia tem uma qualidade no passe. E o Andrés Pereira, eu estou empolgado, cara. Eu estou muito empolgado. Futebol muito parecido com o Walter Minhoca naquela época, sacanagem, só para dar uma zoada, que ele falou de tantos saudosos e inesquecíveis jogadores pro mal, né? Que, porra, como esquecer de Walter Minhoca, camisa 10. Então, cara, a gente já passou por muita coisa. Maxi Biancucci, o primo do Messi, eterno primo do Messi. Então, a gente já passou por tanta coisa, cara. A gente já contratou tanta gente que ninguém conhecia. A República do Pão de Queijo veio em peso. Enfim, então tem que comemorar. E muita gente estava criticando o Marcos Braz. Eu sei que tem alguns... a gente tem algumas questões sempre ali, né? Que pode melhorar. Eu acho que o Flamengo poderia também olhar um pouco para o mercado sul-americano, que tem bons jogadores aqui. Falei, em algum momento eu falei, precisa ficar indo para a Europa o tempo todo, só pode, não tem dinheiro para contratar e tal. Mas conseguiram, cara, conseguiram. O Kennedy e Andrés Pereira não precisava nem vir mais ninguém. Quer dizer, um zagueiro eu gostaria. Mas esses dois aí já mudam muito o nível do time, né? Principalmente das substituições. Então, estou muito feliz, cara, e ansioso para ver o Andrés Pereira com a camisa do Flamengo. E eu espero que ele dê certo, óbvio. E é esse tipo de jogador que eu acho que o Flamengo tem que, inclusive, investir para, como foi com o Gabigol, comprar no final do empréstimo, né? Comprou o Gabigol no final do empréstimo, comprou o Pedro, deve comprar o Thiago Maia também, e só jogador jovem, rejuvenescendo o seu elenco, né? Com todo respeito à panela de 85, mas o jovem sempre está vindo aí para superar os mais velhos, mas a experiência também é muito importante. Então, essa mescla aí que o Flamengo está fazendo é sensacional. Parabéns.